Francisco Raimundo de Oliveira Silva, de 53 anos, na Avenida Santos Dumont. Segundo relatos de testemunhas, o condutor do carro modelo Jetta entrou na contramão e atingiu o veículo que Francisco dirigia. O taxista, que estava sozinho, ficou preso nas ferragens e morreu no local. O motorista e o passageiro do outro carro tiveram escoriações e foram hospitalizados. Com a colisão, o táxi caiu em um barranco de aproximadamente 7 metros. O carro só foi removido hoje pela manhã. Era preciso um radar aqui, um redutor de velocidade, né, mano? Para melhorar aqui a situação da gente, porque a gente também corre risco aqui também, né? Na mesma avenida, durante a madrugada, esse veículo colidiu com um poste em frente ao terminal de cargas do aeroporto Eduardinho. O condutor só sofreu escoriações leves. Próximo dali, na Avenida do Turismo, um carro capotou. O motorista do veículo ficou preso nas ferragens e foi encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. A vítima desse último acidente, citado na reportagem, Andrea Wanderson da Silva Gama, está internado no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto em observação e o quadro dele é estável. 2 policiais militares foram presos durante esta madrugada na Avenida das Torres. Eles são suspeitos de sequestro e extorsão no bairro Coroado, na zona leste da capital. O repórter Luciano Martins traz detalhes sobre esse assunto. Olá, Tamires, é isso mesmo. Os policiais militares Maxwell dos Santos, de 27 anos, e Jonathan Alcântara Monteiro, também de 27 anos, foram presos na madrugada de hoje, suspeitos de sequestrar e extorquir Kevin Kennedy Oliveira do Nascimento, de 20 anos, suspeito de tráfico de drogas no bairro Coroado, zona leste da capital. De acordo com a Polícia Civil, os 2 PMs teriam ligado para a irmã da vítima e cobrado uma quantia de R$2.000. Ainda de acordo com a Polícia Civil, os 2 suspeitos foram presos na Avenida das Torres, local onde teriam marcado para a entrega do valor da quantia. O caso foi registrado no 9º DIP. Luciano Martins para o Band Cidade. A Polícia Federal de Rondônia cumpriu na manhã desta quinta-feira 193 mandados de justiça em 9 estados do país e no Distrito Federal para desarticular uma organização criminosa responsável por desvio de verba pública e direcionamento de licitações. 3 pessoas no Amazonas foram convidadas a prestar esclarecimentos. A Polícia Federal de Rondônia deflagrou hoje a Operação Plateias, que tem como objetivo desarticular a organização criminosa formada por lobistas e agentes públicos responsáveis pelo desvio de verbas públicas e direcionamento de licitações. Segundo a Polícia Federal, o prejuízo aos cofres públicos de Rondônia ultrapassa os R$57 milhões. Esta é a maior operação já realizada pela Polícia Federal nos últimos tempos. Cerca de 193 mandados de prisão estão sendo cumpridos em 9 estados, incluindo o Amazonas e o Distrito Federal. Somente aqui no Amazonas, 3 pessoas já foram presas. Israel Ayasser para o Band Cidade. Só corrigindo uma última informação, na verdade essas 3 pessoas foram chamadas a prestar esclarecimentos e já foram liberadas. Agora à tarde, 6 homens armados invadiram uma joalheria em um shopping na zona centro-sul da capital. O valor do prejuízo ainda não foi divulgado, mas de acordo com o dono do estabelecimento, a perda foi grande. Na fuga, os criminosos tentaram atirar 2 vezes contra o segurança do shopping, mas a arma falhou. Os assaltantes fugiram em 3 motocicletas. A polícia deve usar câmeras de segurança do shopping para identificar os suspeitos. O caso foi registrado no 12º Distrito Integrado de Polícia. Por nota, a direção do shopping informou que nenhum cliente foi prejudicado e a segurança no local já foi reforçada. Esta manhã, um mototaxista foi encontrado morto no bairro Santa Etelvina, na zona norte de Manaus.
Segundo a polícia, o mototaxista foi morto por volta das 8 horas da manhã desta quarta-feira com um tiro na nuca. Ele estava numa moto preta na rua no bairro Santa Etelvina. A vítima estava sem documentação e aguarda o reconhecimento da família no Instituto Médico Legal. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros. O vereador do município de Apuí, suspeito de aliciar menores de 15 e 16 anos, foi preso agora à tarde. Jadson Martins se apresentou na delegacia de Apuí, onde foi interrogado, mas usou o direito de ficar calado. O parlamentar já tinha um mandado de prisão preventiva. Ele aparece em diversos vídeos mantendo relações sexuais com menores. Agora, ele aguarda a decisão da Justiça. O rompimento de uma tubulação esta manhã interrompeu o abastecimento de água no bairro Petrópolis, na zona sul de Manaus. A adutora da Manaus Ambiental rompeu no início da manhã de hoje na rua João Paulo VI, bairro Petrópolis, zona sul da capital. De acordo com moradores, essa não é a primeira vez que o cano rompe na área. O abastecimento foi interrompido devido à grande evasão de água. Ainda pela manhã, técnicos da concessionária trabalhavam no local com uma retroescavadeira para resolver o problema. Em nota, a concessionária de água informou que o abastecimento já foi normalizado no início da tarde, mas por conta da chuva, o serviço de recapeamento da rua só vai ser concluído amanhã. O superintendente interino da Suframa, Gustavo Igrejas, que assumiu o cargo no dia 10 de novembro, após a saída de Tomás Nogueira, falou sobre as prioridades à frente da autarquia. Gustavo Igrejas assumiu interinamente a superintendência da Suframa no dia 10 de novembro, após a publicação no Diário Oficial da União da exoneração de Tomás Nogueira, que pediu demissão do cargo após 3 anos à frente da autarquia. O novo superintendente é natural do Rio de Janeiro, tem 45 anos e é formado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Amazonas e pós-graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Funcionário de carreira desde 2008, atualmente Gustavo Igrejas era superintendente adjunto de Departamento de Acompanhamento de Projetos Industriais da Suframa, mesmo departamento onde teve a primeira experiência profissional como estagiário em 1987. Acho que a missão principal agora é colocar a Suframa com a excelência de trabalho, de operacionalização que ela sempre teve. Então, nós estamos foram criados diversos grupos com prazos bem definidos, onde a gente vai definir a lotação ideal de cada área. Esses servidores já estão treinados, muito das atividades da Suframa de operações já estão completamente normalizadas. Então, existem alguns contratos vencendo. Então, enfim, a gente está fazendo, vamos dizer assim, nesse período de transição, nesse momento é importantíssimo a gente deixar a casa bem arrumada para a Suframa voltar a ter a excelência dos serviços que ela sempre teve. Agora, como superintendente interino da autarquia, Gustavo Igrejas pretende inicialmente levantar os principais problemas da instituição e também dar atenção ao concurso público realizado esse ano. A princípio, nós estamos fazendo esse trabalho de entender qual é a lotação ideal para cada área e, se tiver necessidade, a gente deve encaminhar para o Ministério uma solicitação de concurso. A gente já sabe hoje, nesse momento, que deve ser necessário concurso para nível médio. E isso a gente vai quantificar ainda, se for o caso. Nós temos ainda o concurso que nós fizemos tem uma validade por 2 anos. Algumas pessoas que têm saído estão sendo repostas, enquanto a gente tem cadastro de reserva. Mas, se for necessário, a gente vai solicitar do Ministério um novo concurso para o ano que vem. Lideranças indígenas se reuniram na manhã de hoje para indicar nomes de representantes que possam integrar a equipe gestora de secretarias do Estado que desenvolve projetos para esses povos. De acordo com o coordenador do encontro, o principal objetivo da indicação é garantir ações que promovam uma nova dinâmica na condução das políticas públicas para os povos indígenas do Amazonas. Nos últimos 12, 15 anos, a gente tem feito muito trabalho
de sensibilizar o Estado brasileiro, aos governos municipais, estaduais, para que eles tenham uma responsabilidade de respeitar as decisões do movimento indígena. Após reunião das lideranças indígenas do Estado e a coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira, os nomes serão encaminhados ao governador do Estado. A lista é para ajudar na formação da equipe gestora da Secretaria de Estado para os Povos Indígenas e outros órgãos públicos do Amazonas. Ser indígena e indicado por uma organização está entre os principais critérios para a análise e escolha de quem deve compor a equipe gestora da Secretaria e de outros órgãos ligados à causa indígena. As nossas regiões, as macro-regiões como Alto Rio Negro, o Baixo Amazonas, Alto Solimões, a região do Madeira, essas organizações que estão situadas nessas localidades vão poder avaliar e dizer: nós queremos a continuidade desse gestor atual ou vão querer a mudança. Para isso, estamos indicando outros nomes. O feriado foi de compras para muitos manauaras. Depois de um ano pouco lucrativo, o movimento do centro da cidade esta manhã animou os comerciantes que esperam que as vendas continuem a crescer até o fim do ano. A Rua Marechal Deodoro, o famoso bate-palma no centro da capital, estava lotada na manhã de hoje. Muita gente aproveitou para fazer as compras no feriado prolongado. Bom para o comércio que há poucos dias das festas de fim de ano já comemora o aquecimento nas vendas. Este gerente diz que o efetivo de funcionários já foi reforçado. O movimento está o que a gente esperava realmente. Como você está vendo, a loja está bastante cheia, né? A gente espera que ainda venha mais gente ainda para o centro, né? O nosso público, principalmente aproveitar esse dia que o funcionário público está de folga, né? Aproveitar para vir fazer suas compras, porque eles não vão ter tempo, né? Quanto mais antes eles fizerem essas compras, é melhor para eles, antes do Natal. Nessa loja de roupas, a vendedora chegou a vender mais de R$1.000 nos fins de semana. Com o movimento, ela espera que as vendas aumentem ainda mais. A minha vontade é essa, né? De correr atrás e bater a meta. E o movimento até que tá bom. Esse final de ano, tu acha que o movimento vai aumentar mais em relação ao ano passado? Sim, é uma correria. Eu creio que sim. Trabalhar de domingo a domingo? Domingo a domingo. Cansativo, mas fazer o quê? Tem que correr atrás. E essa outra gerente já comemora o grande número de clientes nessa loja de roupas. A expectativa é que melhore mais ainda, né? Aí, assim, dependendo da movimentação, a gente pode se estender até o final do dia, entendeu? Depende muito da movimentação. Aí o cliente ainda tem tempo para vir verificar e aproveitando que está todo mundo de recesso, né, com ponto facultativo, aí está todo mundo de folga, dá para todo mundo vir ao centro, olhar, dar uma pesquisada e previamente fazer uma compra, né, ou uma compra futura, né? Mesmo com o feriado prolongado, as principais saídas da capital estavam com movimento tranquilo nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira. Pela manhã, movimento tranquilo na rodoviária da capital. Manacapuru, distante 80 quilômetros, é o município mais visitado nos feriados prolongados, segundo a Arsan. Seu Moisés aproveitou uma folga para visitar a família na terra da ciranda. Encontrar a família também, meu filho está com bem uns 3 meses que eu não encontro. Eu vou agora na casa dele lá ver como é que estão, né? Meu neto, abraçar o neto, né? O movimento na barreira também estava calmo. A Polícia Militar e agentes da Arsan faziam a vistoria dos veículos com destino à BR-174 e a M010. Já na ponte sobre o Rio Negro, o movimento já era bem mais intenso. As irregularidades mais comuns são cinto de segurança. As pessoas acham que o passageiro também não usa cinto, o maior índice de ocorrência cinto de segurança, cadeirinha e o licenciamento do veículo em atraso. Atualmente, 14 linhas atendem os viajantes para 14 municípios da região metropolitana de Manaus. Para o diretor-presidente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Amazonas, mais de 5.000 pessoas devem deixar a capital rumo ao interior nos próximos dias. São fiscalizados os itens de segurança de todos esses veículos, acondicionamento da bagagem, a gratuidade da criança, do idoso, do portador de deficiência, a tarifa
e principalmente dando a segurança do usuário de sair da sua origem e chegar no seu destino em segurança. O diretor-presidente da Arsan alerta: é preciso atenção na hora de viajar para não entrar em conduções clandestinas. Nós temos agentes trabalhando nas principais rodoviárias e nas cidades da região metropolitana. Denuncie, não pegue transporte clandestino. Todos os ônibus fiscalizados pela Arsan são vistoriados. Existe um selo em cada ônibus. Do transporte por fretamento, existe uma autorização que o usuário pode pedir para ser vista. Enfim, todos esses ônibus são parados e são fiscalizados. As fiscalizações serão intensificadas até o fim do feriado prolongado nas principais saídas da capital. Agora o esporte. 2 atletas que treinam em Manaus se preparam para representar a região norte no Campeonato Sul-Americano de Atletismo de Menores na Colômbia. A rotina deles tem sido de muito treino, preparo físico e dedicação ao esporte. A dupla corre atrás de um sonho: ser reconhecida no atletismo e representar o Amazonas e o Brasil em competições importantes. Para isso, o esforço é grande. O nome dos dois é igual, Pedro, mas eles disputam modalidades diferentes. O parintinense Pedro Henrique é lançador de dardos aos 15 anos de idade. Com 17, Pedro Gil, que saiu do interior do Pará, é velocista e atual campeão na categoria dele nos Jogos Escolares da Juventude, realizado no início do mês em João Pessoa, na Paraíba. Longe de casa, os dois vivem em um alojamento na Vila Olímpica de Manaus. A rotina tem sido de muito treino, preparo físico e dedicação ao esporte. Eles também precisam conciliar as atividades do dia a dia com os treinamentos. O próximo desafio da dupla do Centro de Treinamento de Alto Rendimento da Amazônia é disputar o Campeonato Sul-Americano de Atletismo de Menores em Cali, na Colômbia. Está muito grande a expectativa, treinar bastante, fazer bom resultado lá. Os atletas embarcam no próximo dia 26. A treinadora reconhece o talento deles. Estão se mantendo muito bem, têm competido bem. Então a gente só espera que eles possam lá vencer o nervosismo, né? Vencer toda essa situação de estar numa seleção brasileira e chegar bem nas provas que estão realizando. De olho nos Jogos Olímpicos de 2020, os atletas foram convocados pela Seleção Brasileira de Atletismo e traçam metas em meio à saudade de casa. Se quer resultado, cara, tem que treinar bastante, tem que se dedicar, abrir mão de certas coisas e manter o foco sempre. Então, uma boa sorte para os nossos atletas. Hoje é o Dia da Consciência Negra e em Manaus, a segunda maior comunidade de quilombos urbanos do Brasil preparou um dia cheio de atividades para comemorar a data. O som do atabaque anuncia o início da festa. Há mais de 124 anos, a Rua Japurá, na Praça 14, se transforma para comemorar o Dia da Consciência Negra. É porque aqui vivem mais de 20 famílias descendentes de escravos vindos do Maranhão. A comunidade é a segunda maior de quilombos urbanos do Brasil. Dona Deusdete, com 87 anos, é a mais antiga moradora e fala com orgulho sobre seus antepassados. Mãe, é tanta coisa que eu... Não sei, eu estou falando, já está me dando vontade de chorar, porque eu me lembro do meu pai, da minha mãe, que era irmão do finado Raimundo. Mamãe chegou aqui, o papai já estava aqui. Aí ficaram juntos. Aí teve o meu irmão, que é major do Exército, que mora na Nino Moreira, eu e a minha irmã que está no Areião. Aqui só está eu.
Eu sou uma preta vitoriosa, um tamanho com essa preta que está aqui ao meu lado. As tradições dos antepassados foram mantidas por gerações. Keila é presidente do projeto Crioulas do Quilombo de São Benedito. Ela é quem confecciona essas bonecas que são típicas da religião voodoo. O projeto foi criado na comunidade para tirar as crioulas da forma informal para entrar no mercado de trabalho. As crioulas, elas são feitas de panos, rendas, tules e EVAs, tá? Aqui nós trabalhamos na comunidade as crioulas para entrar no ramo de trabalho. Então foi criado esse projeto através do Amanã com as crioulas para as meninas terem uma renda própria, já que elas não trabalham por falta de creche em Manaus. É usado a confecção de DVDs. Esse material aqui tudo é reciclável que pode ser feito essas bonecas. Ao longo do tempo, muitas casas foram modificadas aqui na comunidade, mas uma delas permanece intacta, essa daqui, feita de taipa, cuja matéria-prima é o barro, herança deixada pelas primeiras famílias que moraram por aqui. Mas hoje, no Dia da Consciência Negra, a segunda maior comunidade de quilombos urbanos do Brasil, teve motivo a mais para comemorar. Depois de 120 anos de luta para conseguir o reconhecimento, hoje eles receberam um certificado com o título de quilombos urbanos. E hoje também recebemos essa placa, né, da Secretaria de Cultura do Estado, em função disso também, né, da manutenção da nossa festa de 124 anos, né, que a nossa família mantém as tradições aqui no bairro da Praça 14 e no Barranco. Um momento que vai ficar na história desse povo que com muita luta conseguiu o reconhecimento merecido. O Band Cidade fica por aqui. Para rever essa edição, acesse band.com.br/Amazonas. Eu espero você amanhã, às 5:50 da tarde. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Boa noite para você e até amanhã.